aí, galerinha, tudo bom? Você já se perguntou o que é paganismo? Bom, a palavra pagão nada mais é do que um sinônimo para camponês, apenas. Na época da Idade Média, chamavam os camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo, na roça, na fazenda, que seja, de pagãos. O que acontece é que essas pessoas que vinham do campo e tal tinham uma cultura diferente das pessoas que vinham da cidade, né? Das pessoas que estavam mais no centro. Então, essas pessoas tinham crenças em vários deuses, várias entidades e tal. E os cristãos começaram a achar isso estranho, não sei o que e tal, e eu não vou entrar em detalhes, mas na época os cristãos fizeram as pessoas acreditarem que o paganismo era uma coisa ruim, quando na verdade era só o trabalhar no campo. Não tinha nada a ver com religião nem nada. Porém, hoje em dia tudo mudou e o paganismo virou um tipo de religião, que é o que não se encaixa no cristianismo. Ou seja, todo cristão é aquele que acredita em Cristo, só. Você não pode chegar pra alguém e falar que a sua religião é o cristianismo. Você não pode chegar em alguém que te perguntou qual é a sua religião e falar, eu sou cristão. Não. Porque se você acredita em Cristo, você é cristão. Então, qual que é a sua religião, entendeu? Você pode dizer que a sua crença é cristã, a sua fé é cristã. Da mesma forma que você não pode dizer que a sua religião é o paganismo. Tem várias religiões que se encontram dentro do paganismo. E a origem da maioria dessas religiões veio de lá da época da mitologia grega e da mitologia romana, onde tinham vários deuses e tal. Quem já assistiu Hércules sabe como é que era, porque era aquilo lá. Mas também existiam várias religiões pagãs na Europa e também na África. Hoje em dia são consideradas pagãs algumas tradições nas Américas, na Ásia Central, na Austrália e também na África. Todas essas religiões têm uma coisa em comum. Todas elas têm a crença em mais de uma divindade cuidando da Terra. Não é apenas um Deus focado em tudo, são várias divindades. Podem ser deuses, podem ser animais, a própria natureza, árvores, plantas e etc. E é isso aí. Isso é o paganismo e essas são as diversas diferenças, assim, dentro do próprio paganismo. E, hoje em dia, são reconhecidas várias outras práticas religiosas que estão dentro do paganismo, mas que acharam melhor dividir, né, para perceberem direitinho qual que é a diferença entre essas religiões. Ou seja, temos aqui o paganismo, temos aqui o cristianismo. O cristianismo tem aqui as suas várias religiões, assim como o paganismo tem várias vertentes que se transformam em outras religiões. Eu tenho aqui anotados alguns. Por exemplo, o politeísmo, que todo mundo sabe o que é, eu acho, né? Que é a crença em vários deuses. Temos aqui o xamanismo, que envolve práticas médicas, espirituais e tudo. O animismo, onde quem segue crê naquilo que eu tava falando agora, né? Que a natureza, árvores, animais se encontram como se fosse a divindade maior. E também existe o panteísmo, onde quem segue crê que tudo tá aqui, eu, você, os objetos, as árvores, os animais, tudo. Estamos aqui para compor um único Deus que rege o universo, que cuida de tudo. Bom, por que eu resolvi falar sobre paganismo? Eu não me considero cristã já faz algum tempo. E eu poderia até falar que eu me encontrei no paganismo depois de ter feito uma matéria pro jornal da minha faculdade com um amigo meu que foi sobre a religião Wicca, que é uma religião pagã da Europa. Mas meu encontro com o paganismo já faz um tempinho já antes disso. Porque eu lia muito sobre isso, eu pesquisava bastante. Quando eu era criança, eu jurava que era muito mais fácil acreditar que vários deuses, como os deuses do Olimpo, criaram o mundo, do que acreditar que um único Deus tinha feito tudo isso. E não era por abuso, não era por nada, é só porque eu pensava desse jeito.
Aí depois de um tempo eu fui criada como... Não fui criada como, mas minha mãe queria que eu fosse evangélica pra ser mais fácil a minha criação, porque ela é, a minha avó é e tal. Só que eu não consegui me encontrar. E aí eu fiquei um bom tempo assim, oh meu Deus, estou ao léu, estou ao léu. Sem acreditar em nada e ao mesmo tempo acreditando em tudo. E hoje em dia eu já tenho a mente um pouquinho mais formada, só que ainda assim eu não tenho uma religião. Mas eu me considero pagã, porque eu não consigo acreditar no cristianismo. Não que eu acredite também em tudo o que todas as religiões pagãs falam, ou em tudo que uma religião pagã fala. Mas, enfim, pra mim é muito difícil acreditar em tudo de uma vez só. Mas também não gosto de desacreditar em tudo. Esses dias eu tava tendo uma conversa com meus pais e aí a gente tava falando de como é difícil você chegar pra alguém. É praticamente tão difícil quanto você chegar pra alguém e falar, ah, eu não tenho religião, quanto você falar, ah, eu não sou ateu, ou você falar, bom, eu sou pagão. Porque qualquer coisa que não tenha a ver com algo que a maioria das pessoas conhece, que é o cristianismo, no caso do que a gente tá falando aqui, vai fazer todo mundo ficar de boca aberta achando que você segue uma seita do mal. E não é bem assim. Para quem não sabe, várias coisas do cristianismo foram retiradas do paganismo, de várias religiões que existiam, simplesmente pelo fato de que os cristãos não gostavam de ver a fé deles sendo confrontada por uma outra que já existia havia muito mais tempo. E só para deixar bem claro, ateus são diferentes de pagãos, porque pagãos acreditam em vários seres que regem o universo, ou em animais aqui na Terra que regem, ou em elementos naturais e tal. E ateus simplesmente não acreditam em nada, eles não acreditam em uma força superior que rege tudo. Então, é bem diferente. Pra finalizar um pouquinho aqui, já estamos chegando no final do vídeo, alguns exemplos de religiões pagãs são a Wicca, que eu já citei. Aí nós temos o Candomblé e a Umbanda. A Umbanda veio de uma mistura entre o catolicismo e o Candomblé. Então, você já pode ver por aí essa mistura que eu tava falando do cristianismo com o paganismo, essa incorporação de coisas. O que mais nós temos? Nós temos o druidismo, que é uma religião que existia antes de Cristo, sabe? O que mais? Tem várias religiões por aí que não dá pra nomear. E eu não consigo seguir uma religião, e isso já faz um bom tempo. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu não consigo seguir uma única, porque eu simplesmente não gosto de acreditar que uma delas só que tá certa. Eu prefiro visitar uma, visitar outra, inclusive isso em religiões cristãs, tá, gente? Eu visito uma igreja, visito um templo, visito um lugar, outro, e acabo, tipo, escolhendo, isso aqui é legal, eu gosto disso, eu gostaria que isso fosse verdade, então eu pego aquele ensinamento pra mim e acredito naquilo. E a minha religião é essa. A minha religião é a minha fé, a minha própria fé naquilo que eu acredito. Então eu gostaria de terminar esse vídeo pedindo, por favor, tenha mais tolerância se algum amigo seu, um familiar, aparecerem pra você falando que são pagãos ou até mesmo ateus, que não é fácil você ser diferente da maioria. E é muito, muito, muito difícil quando você chega pra alguém, inclusive quando é alguém da sua própria família, e diz algo assim, eu sou pagão, e essa pessoa tenta ficar te convertendo e lendo pedaços da Bíblia pra você, e no meio da conversa, às vezes, soltando pedaços da Bíblia, sendo que você não vai acreditar naquilo, não adianta o quanto a pessoa falhe, o quanto a pessoa repita aquilo, não vai adiantar. Então, por favor, tolerância com essas pessoinhas, porque elas também são fofas e mágicas e maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, deixa eu ficar sabendo aqui nos comentários. Beijinhos e tchau, tchau.